Pessoal, eu tenho visto em algumas apresentações, em alguns convites, em alguma indicação, por exemplo, de horários para uma palestra, que as pessoas estão cometendo uma falha muito grande em relação à indicação das horas em língua portuguesa. Não estou falando em termos de publicidade, não estou falando em termos de opção de pessoas, estou falando no padrão em língua portuguesa. Então, por exemplo, aqui, eu tenho visto 8 horas, por exemplo, registrado por escrito com HRS. Eu tenho visto a abreviatura com o H maiúsculo. Eu tenho visto, por exemplo, somente o H e S. Então, são falhas na indicação das horas, as horas inteiras, por exemplo. Então, se eu quero colocar 7 horas, 7H. Se eu quero colocar 8 horas, 8H. O número inteiro e o Hzinho junto, minúsculo, sem problema algum. E quando eu acrescento os minutos, como é que eu faço, então? É só aproveitar essa mesma estrutura, só que acrescentando a abreviatura de minutos. Por exemplo, eu não preciso escrever minutos com esses 2 pontinhos no meio. Isso aí é hora digital, que acontece em aeroportos, que acontece, por exemplo, em estações de metrô. Eu não preciso colocar essa estrutura. Isso surgiu com o relógio digital. Mas vamos escrever um convite, por exemplo, ou então a programação de um seminário. Então eu vou escrever, por exemplo, 8 horas, 25 minutos. Tudo bem juntinho, sem nenhum espaço entre eles, tá? Se eu vou escrever 7 horas, 45 minutos. Então, eu coloco uma estrutura tudo juntinho, sem qualquer espaço entre os números e entre a abreviatura. Então, vamos supor que eu queira colocar em ordem o horário ou os horários de uma palestra, ou de várias palestras, de um evento. Então, eu faço assim, 8 horas, abertura, aí escrevo aqui o que eu preciso. Se eu quero escrever, por exemplo, os minutos, então, o espaço que eu vou deixar aqui tem que ser programado, por quê? Porque todos os inteiros vão ficar um abaixo do outro. Então, eu vou ter que escrever 8 horas e 40 minutos, colocar fulano de tal, mas eu não posso deixar esse espaçozinho aqui. Então, eu tenho que me organizar de forma tal que fique mais ou menos assim a indicação dos horários. Então, 8 horas, digo que é 8 horas 40 minutos. Então, eu digo lá o que é. Então, a discriminação do que vai acontecer vai ficar nessa sequência, para que eu haja em língua portuguesa de forma que os números inteiros fiquem sempre um abaixo do outro. Então, a indicação correta seria mais ou menos essa. Então, não erre mais quando for registrar as horas em um evento.